Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Vascular na Veia. No último vídeo, nós conversamos sobre trombose, aquela doença que causa muito preocupação a todas as pessoas. Dá uma olhada lá, dá uma clicada e se inscreva no nosso canal Vascular na Veia. Hoje, o nosso assunto, na verdade, é uma grande pergunta que as pessoas e os pacientes fazem a respeito de varizes e exercício físico. São duas grandes perguntas. Primeiro, quem tem varizes pode e deve fazer exercícios físicos? E a segunda grande pergunta, e quem faz exercícios físicos e não tem varizes, por exemplo, pode desenvolver as varizes por estar fazendo exercícios físicos? Então vamos começar pela primeira pergunta. Nós sabemos que as varizes são veias dilatadas, tortuosas, já enfraquecidas, que começam a aparecer na superfície da pele. Quando a pessoa tem as varizes, ela tem que ser avaliada clinicamente, avaliada através de um aparelho de ultrassom, para que a gente possa determinar questões de refluxo, veia safena, enfim, como está circulando o sangue nessa circulação venosa. Feito isso, nós podemos orientar as pessoas a fazer o exercício, mesmo quem tenha varizes. Mas não há nenhuma contraindicação de quem já tem varizes em realizar exercícios físicos. Por quê? O exercício físico, na verdade, ele vai estimular, ele vai bombear o nosso coração periférico, que são as panturrilhas. Nas panturrilhas existe o começo do retorno das veias. E a cada contração da panturrilha, no mínimo esforço que quando nós fazemos para andar, para mexer o tornozelo, é como se fosse um bombeamento sanguíneo parecido com o do coração. Por isso que se chama coração periférico. Então, ao bombear esse sangue, ele volta para o coração. Portanto, se você está fazendo exercício, com certeza, esse estímulo muscular vai ajudar. O grande questionamento, e não existe nenhum estudo científico bem fundamentado, sabe aqueles estudos que mostram, através de grandes grupos de análise, dizendo que se alguém que tenha varizes possa piorar. O que nós sabemos assim é uma coisa até empírica e mais ou menos lógica. Quando você tem uma grande veia varicosa, ela está muito superficial, muito tortuosa. O que acontece? Você pode, ao fazer exercício, algum exercício mais voltado para a perna, por exemplo, quando você vai à academia e faz aquele exercício chamado leg press, com muito peso, isso pode favorecer ao aumento, às vezes, do calibre dessa veia varicosa, às vezes dilatando um pouquinho mais para baixo ou para cima. Mas não implica em dizer que você não deva fazer o exercício físico, certo? Porque, como nós explicamos previamente, o exercício estimula a circulação. Apenas quando você tem uma veia varicosa, ela pode eventualmente aumentar de acordo com a intensidade do exercício que você faz. E nesse caso, nós recomendamos que você faça exercício quando você tem varizes, e elas são varizes tronculares, são varizes grandes, que se faça exercício com uma meia elástica compressiva. Essa meia, geralmente, ela é orientada pelo seu médico vascular, que vai explicar o grau de compressão de acordo com o seu caso. Mas jamais deixar de fazer o exercício. É lógico que poderíamos entrar num assunto assim, quais exercícios que são mais indicados, quais exercícios que você deve fazer de uma maneira mais atenuada, enfim, mas o exercício sempre vai estimular a sua circulação. Tenha isso em mente. Fora o benefício que existe para todo o organismo, da parte de metabolismo, da parte do colesterol, tudo isso. Então, tenha em mente assim, exercício é muito importante mesmo para quem tem varizes nas pernas, podendo fazer exercício às vezes com uma proteção adequada, que é uma meia elástica. E o segundo caso, quando a pessoa não tem nenhum problema e ao fazer exercício, ela acha que pode aparecer varizes. Isso
já podemos até comprovar cientificamente que isso não acontece. Jamais no exercício físico ele vai desenvolver, vai fazer aparecer as varizes. Às vezes o que acontece é uma coisa simples de explicar. Digamos que você esteja com peso acima, começa a fazer exercício, você vai perdendo aquela camada gordurosa chamada tecido subcutâneo, que está entre a pele e o músculo, e ali onde está a veia varicosa. À medida que você perde esse peso, a veia ela pode se tornar um pouquinho mais aparente. Então você talvez até já tivesse uma veia varicosa e nem soubesse. E à medida que foi perdendo peso com os exercícios, elas foram aparecendo e não aumentando. Uma outra parte muito interessante é quando a pessoa faz a cirurgia de obesidade. O que acontece? Da mesma forma, perde o peso, a veia fica mais aparente. Mas não existe, através do exercício, a formação de varizes. Não existe, através do exercício, veias que começam a ficar mais fracas. Pelo contrário, elas vão ficar mais fortes. Elas podem até aumentar em tamanho, certo? Porque existe uma hipertrofia da célula. E o que é hipertrofia da célula? Ela aumenta de tamanho, ela acompanha a massa muscular. À medida que o seu músculo vai hipertrofiando, você vai tendo também esse aumento das células da própria veia. Então elas aumentam. Por isso que quando você vê, por exemplo, um fisiculturista, as veias são maiores, são mais visíveis. À medida que esse fisiculturista, por exemplo, ele deixa de fazer o exercício, aquela veia, ela volta ao tamanho normal, certo? Então, tanto numa situação de quem já tem varizes e quem não tem, mas ambos querem fazer o exercício, tenham a seguinte mensagem: façam exercício, porque o exercício ele ajuda muito, ele promove saúde. Se no seu caso você já tem varizes e não pode naquele momento corrigi-las, você tem recursos como, por exemplo, o uso da meia elástica. Tá ok? Fique ligado no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, porque cada semana nós estamos com um assunto novo para a sua saúde vascular. Lembre-se, vascular na veia. Muito obrigado.